Senhor a todos. Estamos na igreja, vamos ter que ler Bíblia, né? Então abre comigo a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 31, o 2 e o 3, 31, 32 e o 33 e o 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, ou meia dúzia, como queiram, e os versículos 31 ao 34, onde nos diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ainda abre comigo João 21, 3 ao 6, mais 3 versos da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 3 ao 6. Vamos ler também esse texto, porque o que eu pretendo falar nesta noite está baseado nestes 6 versículos, ou 7, que nós vamos acabar de ler neste momento. Nos diz assim: disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa a comer ou de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. E aí lá na frente, o versículo 11, para concluir, diz assim: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se romperam a rede. Esse não se romperam não quer dizer que a rede não se rasgou. Quer dizer que foi tanto peixe que a rede ficou pesada, ela não se rompeu. Tiveram dificuldade de puxar, porque estava cheia de 153 grandes peixes. Tomem assento, meus irmãos. Deus abençoe as vossas vidas. Os ouvintes que nos assistem pela Web TV Semear, Deus abençoe sua vida também. Aonde você estiver assistindo-nos e recebendo a palavra de Deus, esta que é poderosa para fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus.
poderá surtir um efeito grande e profundo na sua vida. Eu falei disso aqui terça-feira passada, sobre a palavra de Deus, que ela é divinamente inspirada, toda ela, toda a Escritura, e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus e a mulher de Deus seja preparado, instruído para toda boa obra. Isso aqui é um dos livros mais completos que existe. Eu até fiz uma queixa, nós comentamos e tivemos até numa reunião um dia desse aí, dos vereadores, onde eles estão num projeto querendo tirar a Bíblia da escola, a leitura da Bíblia da escola, o texto bíblico da escola, querendo tirar uma riqueza infalível, uma palavra imutável, palavra de Deus. É lamentável a gente ouvir isso. É uma cidade onde se diz que o povo é cristão. E aí, cada um tem a sua filosofia, mas eu lamento, porque a Bíblia ela é um livro sagrado, na sala, no quarto, na casa, nos departamentos, em todos os lugares. Ela é um livro indispensável, em quase todas as religiões que se diz cristã. E eles aqui estão lutando para tirar a Bíblia. Estão entrando aí com um projeto para tirar a Bíblia da sala de aula. Nós lamentamos profundamente a atitude de lideranças que estão à frente, principalmente desta área que cuida da educação e elabora os planejamentos, os projetos, me foge da mente no momento, mas mais ou menos dentro disso aí, nós lamentamos. Mas, meus irmãos, o que eu li aqui esta noite, dentro desse texto, em Mateus 6, que nós lemos, a palavra mais chave aqui, que eu pretendo ministrar, é sobre o que Jesus está dizendo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu confesso aos irmãos que eu não vou falar de passarinho hoje à noite aqui, mas o texto é dos passarinhos, é das aves, né? Mas a Eliane proibiu de eu falar, que eu falo muito dos passarinhos, das aves, então não vou falar hoje de passarinho. Mas dentro do texto, o próprio Jesus, ele está falando algo importante, que é sobre a provisão daquele que promete sustentar o ser humano, trazendo todo o conforto necessário para o homem, para a mulher, que é obra-prima de Deus, que é a coroa da criação de Deus. Eu gosto muito de uma palavra que está em Provérbio, onde o sábio diz assim, isso é profético, Deus dizendo, por mim governam os reis e os príncipes. Eu penso que a intenção de Deus, já lá no Velho Testamento, era ter príncipes, reis e líderes, como Deus levantou tantos na velha aliança, para conduzir o povo em um governo, provavelmente, inteiramente, um governo teocrático. Porque Deus queria do povo o melhor. Deus queria abençoar a sua herança, como Ele abençoou muitas vezes. Ele só retirava a sua bênção e a sua mão, quando Israel ficava rebelde e desobediente, virando as costas para Deus, endurecendo
o seu coração à sua serviço, traindo ao Todo-Poderoso, Criador, amando e honrando outros deuses, deuses estranhos. Aí o Deus Todo-Poderoso, ele era traído por uma nação que ele cria, por uma nação que ele liberta, por uma nação que quando morre o velho faraó, Israel exclama e clama, suspira pela escravidão que eles estavam vivendo no Egito. Logo Deus providencia um moço que havia matado um egípcio, enterrado na areia, escondido na areia, e aquele moço foge. E lá ele olhando mais dois lá contenderem, aqueles dois disseram assim: por que tu está querendo ser juiz nosso? Você já matou o cara lá e agora quer nos matar também? Aí Moisés se tocou. Moisés era um jovem, já, provavelmente a Bíblia diz que ele era um jovem grande, ele era um homem grande, um moço grande. Ele estava saindo da adolescência, depois mais no final eu quero falar dele, está dentro do texto. E aí Moisés disse assim: ó, não é bom esse negócio, eu matei o egípcio, escondi na areia e eles viram. Esse negócio não ficou encoberto, eu vou. E aí ele foi para lá, foi lá para o deserto, foi cuidar das ovelhas ali. E ali Deus se manifesta para ele na sarça, mas ali o faraó tinha morrido, Israel clamou, e agora Deus pega este moço, que criou-se lá no palácio de Faraó, nas regalias, nas mordomias, na ciência do Egito, tendo todo o conforto, todo o preparo de um príncipe, agora fugindo. Hebreus diz que Moisés, já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, isso é fé, irmãos. Todo esse texto de Hebreus que estou falando de Moisés, fala de fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Moisés, pela fé, algo ardia dentro dele. Ele era filho de hebreu, de hebreia. Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus no Egito, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ter as regalias, as mordomias, mas também ter a corrupção, as amarras pecaminosas, das corrupções, do pecado lá no palácio do rei. E aí, diz que ele tinha em vista, olhando, vendo lá na frente, os vitupérios de Cristo do que os tesouros do Egito. Charamanda Gassúbria. Isso era uma fé fervente que estava no coração de um hebreu, filho de uma hebreia. Que Deus começa a trabalhar isto lá no coração do moço, do jovem. Porque, irmão, isso aqui não foi algo simplesmente natural, não. Isso foi algo espiritual e sobrenatural. Ramandagassúbria. Aleluia. Bendito seja Deus. O que levou ele a fazer isso? Sendo ele já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eles estavam matando. Nasceu Moisés, o moço bonito. E para ele não ser tomado, fizeram uma arca, colocaram dentro e soltaram no Nilo. E lá elas pegaram ele, levou para o palácio e lá criou o Moisésinho.
Tudo era um projeto traçado, planejado na eternidade pelo grande Rei do universo que criou todas as coisas. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for uma permissão de Deus. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Por isso que o crente não pode reclamar de nada. Nós não temos direito de reclamar. Nós podemos até ter razão, mas não podemos viver apoiado em cima de uma razão, fazendo dela um cavalo de batalha, criando problema no meio da igreja, criando problema no meio da sociedade, criando problema com os irmãos, criando problema com o ministério, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Aí vem Tiago dizendo que Deus não dá luta acima daquela que você não possa resistir ou suportar. Ele te dá a luta, Ele permite a luta, Ele trabalha na sua vida com a luta na medida certa, que você possa suportar o peso da luta. Às vezes alguém diz assim, a minha cruz está pesada, ela está pesada, mas o Senhor, o Simão Sirineu, o Espírito Santo, está com o ombro debaixo dela, e você está carregando ela, tendo condições de carregar. Porque Ele não dá acima daquilo que você possa suportar. E você é filho de Deus, e filha de Deus, é propriedade de Deus. Quando Paulo ora e diz, Senhor, tira o espinho na carne. O esbofeteador de Satanás que estava na vida de Paulo. Ele disse, Senhor, eu não suporto mais, eu não aguento, tira, Senhor. Deus disse assim, Paulo, a minha graça te basta. Em nenhum momento está dizendo que Deus aliviou a luta de Paulo. Deus disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A presença de Deus estava com Paulo, condicionando-o a suportar a luta, o esbofeteador de Satanás, que era uma permissão de Deus, para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações, onde ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, que aos homens ou ao homem, muitas vezes não é bom falar, a concepção humana não vai alcançar, não vai entender. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, as últimas palavras do 11:27 de Hebreus. E pela fé Moisés, não temendo a ira do rei, mas ficou firme, como vendo o invisível. Assim é contigo e é comigo, irmãos. Paulo está dizendo que ele, Jesus, pelo processo do Calvário, do sacrifício do sangue, ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Ele nos colocou assentado nas regiões celestiais em Cristo, para ver os séculos vindouros, das abundantes glórias do que está por vir, do futuro da eternidade. Moisés, já lá no início, não temeu a ira do rei, mas ficou firme pela fé, como vendo o invisível. E agora aqui no Novo Testamento, Paulo vem dizendo que Ele nos colocou assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar-nos os séculos vindouros da sua abundante glória, o que está lá dentro, o que está para vir. Nós não andamos com Jesus como Pedro andou, como João andou,
Paulo não andou, mas ele apareceu no caminho de Damasco, em uma luz, e ele brada a sua voz, dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo caído no chão, cego, pela luz que o envolveu, e de dentro daquela luz sai o brado da voz. Quando ele cai, ele diz: quem és tu, Senhor? E aí brada de dentro da luz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Ali Paulo já cai, ele ouve a voz, já cai convertido, já começou a conhecer, porque na sua queda, ele já brada dizendo: quem és tu, Senhor? E aquela voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas, meus irmãos, Jesus sabia que o ser humano é preocupado. Nós nos preocupamos com tudo. Nós nos estressamos com tudo. E nós ficamos ansiosos, e não era para ficar. E aí vem Pedro dizendo, lançando sobre ele os seus pés toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de ti. Mas não adianta, irmão, nós somos humanos. Nós somos ansiosos, não é verdade, Márcia? Nós temos ansiedades, nós queremos que as coisas aconteçam tudo na hora, tudo para ontem, tudo certinho, tudo bonito. E não é assim. Eu admiro muitos pescadores, tem muito pescador que, se eles tiverem um charutinho para comer, uma sardinha e uma farinha, eles não estão nem aí. Uma tarimbazinha para dormir, um azeitezinho, uma banhazinha para fritar o charuto e comer um pirãozinho, eles não estão nem aí. Tranquilos. E vai ver se muitos deles não vivem 90, 100 anos. Mas Jesus, quando ele aplica esta doutrina dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque Jesus sabia, nós nos preocupamos com tudo, é com roupa, é com calçado. Eu não me preocupo mais com essas coisas. Eu já estou indo mais para o outro lado. Eu às vezes vou lá comprar um terno uma vez por ano, um terninho, tenho 2, 3 sapatos só, tenho 2, 3 terninhos, não tenho vaidade, aqui vai ficar tudo. Eu quero é saúde, paz e comunhão com Deus, é isso que eu quero. E aí Jesus diz, todas estas coisas os gentios fazem, preocupado com vestes, com roupa. Aí ele fala do lírio, ele fala das aves. Mas a orientação dele é buscar primeiro o reino de Deus. Por quê? No reino de Deus se apossa ou se apodera de uma graça que flui e emana do trono, por obra do Espírito Santo, que enche a tua alma, que abre portas, que abre caminhos, que cria milagres, que traz a existir o que não existe, uma coisa que se chama milagre, uma coisa que não se explica, algo que vem da parte de Deus para a sua vida, e a sua alma se farta. Oh glória! O teu coração se enche. A alma, ela não engorda e não se farta com tutano. A alma se farta com a presença de Deus. É por isso que o sábio Salomão está dizendo que é a bênção de Deus que nos enriquece e que não acrescenta dores sobre nós.
A presença de Deus e a bênção de Deus nos enriquece, não acrescenta dores, não traz fadiga, não traz angústia, não traz ansiedade, não traz contenda, não traz nada de ruim, mas ela traz gozo e paz no Espírito, algo que já vai ser lá na glória quando lá estivermos. Nós já precisamos sair daqui preparado, ensaiado, projetado, cheio de Deus, cheio de graça, pela fé, com fé, buscando o reino, crendo nele, pela fé como Moisés, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas ele acrescenta, é o que está na Bíblia, é o que está dizendo Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o próprio Jesus conclui dizendo, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Ele vai acrescentar as demais coisas. Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça que Ele dá. Você vai buscar e pede, e vai à busca dela, e vai para a oração, e Ele vai dar. Os leões sofrem fome, e os seus filhotes, mas aqueles que temem a Deus de nada têm falta, está falando o salmista, o Salmo 34. Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. Aí, eu quero voltar lá para Abraão. Primeiro o nome dele era Abrão, né? Um dia eu preguei e falei muito sobre Abrão, alguém me corrigiu, eu disse, não, mas era Abrão mesmo, irmão. Era Abrão mesmo. Depois que Deus mudou, depois que passou a ser Abraão, mas antes era Abrão. Mas o que eu quero dizer disso tudo, irmãos, usando um exemplo de fé, agora Abrão falhou. Ele teve o filho com a escrava, com a empregada. Ele teve o Ismael com a Agar. Mas a promessa de Deus não era aquilo ali, estava errado. E quando Deus vem cumprir a promessa na vida dele, ele já estava com 100 anos. E o Ismaelzinho, filho da escrava, já estava um molecote arteiro. E Sara com 90 ou 85, me ajuda aí. Sara estava com 90 anos, 85. Me ajuda. E Abrão estava com 100. Aí nasce o Isaac, o filho da promessa. Aí o Isaaczinho começa a crescer. Mas o Ismaelzinho da Agar já estava maior e era mais arteiro, judiava dele. Ali começou a haver contenda. Foi quando Sara conversa com Abrão, Abrão chama Agar, ela pega o moleque, Abrão dá um odre d'água para ela, e ela sai errante pelo deserto com o seu filho Ismael. E aí Abrão ficou em casa, ou na sua tenda, aquele tempo não era casa, era tenda. Ele fica lá com Sara, a mulher legítima, e com o filho legítimo da promessa, Isaque. E aí mais na frente, acabou a água do odre, ela coloca o menino lá debaixo de uma sombra, e ela se afasta para não ver o moço morrer. De repente um anjo brada do céu, dizendo, ergue os teus olhos, olha aí na frente. Ela ergueu o olho e viu um poço d'água, Deus matou a sede. Deus falou para ela que daquele ali, Deus faria também uma grande nação. Está aí esse mundo poderoso de árabes hoje aí. Nem todo árabe é ruim, né? Tem
boa parte, muitos deles, quase todos são bons também. Trabalhador, lutador. Tem uns que são meio fora, né? Mas está essa batalha toda. Mas tudo bem. E aí Deus chega para Abraão, eu não quero ir mais do que 9h10, essa mensagem era para 3 horas, até uma meia-noite, mas eu quero parar mais cedo. Aí Deus disse assim: Abraão, eu quero o teu único filho, o filho que você tem, o teu único. Deus ainda enfatiza assim, o teu único. Teu único. Eu quero ele em sacrifício. E aí, Abraão prepara ao barda o jumento, prepara 2 moços, pega o Isaque, racha a lenha e vai até Moriá. Andaram 3 dias até chegar lá, talvez 3 dias e pouquinho. Aí quando chega no pé do monte, ele viu o lugar que Deus mostrou, onde ele deveria oferecer. Não era um monte muito alto não, era um montinho baixo. Alguém fala do Monte das Oliveiras, pensando que é um montão bem alto, é um monte baixinho, de frente de Jerusalém. Moriá também é um monte baixo. Não é uma cordilheira como a Serra do Rio do Rastro, não. Quando alguém pensa que é monte, pensa que é um grande monte, mas não é. Eu estive lá. E uma coisa que me chama a atenção, a fé no coração de Abraão. Eu não sei qual foi a reação quando Deus fala com ele, o teu único filho oferece ele em sacrifício. Eu não sei qual foi a reação, não sei se abalou ele, eu sei que ele era um homem de fé. Aí quando chega no pé do monte, Abraão disse assim: olha, o negócio é o seguinte, vocês ficam aqui, e eu vou subir com Isaque para adorar, e depois que nós adorar, nós retornamos para vós. E vocês ficam aqui no pé do monte. Deus mandou sacrificar, como é que Abraão disse assim: poxa, ficam aqui, nós vamos ali adorar e depois nós retornamos. Olha a fé do homem, irmãos. Olha a crença do homem. Aí eles vão subindo o monte, Abraão, Isaque e o cutelo e o feixe de lenha. Isaque: pai, onde está o cordeiro? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Essa palavra eu quero introduzir no 33 de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, onde está o cordeiro? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Eu quero dizer esta noite aqui, irmãos, que o nosso Deus, Ele é o Deus provedor. Não tem, mas Ele dá. Não existe, mas Ele faz, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele abre porta. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Por isso a tua fé precisa ser viva. A tua crença precisa ser autêntica. É um Deus que nós não vemos, mas nós sentimos Ele pelo seu Espírito e pela sua gloriosa palavra que está diante de nós. Aí Abraão vai, prepara ali o altar do sacrifício, a lenha, pega o Isaquezinho e provavelmente amarra o Isaque, deita ele em cima do altar. E quando Abraão pega o cutelo para imolar seu filho, conforme Deus havia pedido, o anjo brada das alturas dizendo: Abraão, não faças tal. Abraão olha, talvez o seu braço endureceu ali, ficou pasmado, ouvindo aquela voz do anjo que bradava. E ali Abraão, ele olha para o lado, ele vê um cordeiro amarrado pelas pontas ali. Ele fala para o moço quando ia subindo o monte Moriá para sacrificar no altar:
quando Isaac pergunta, e Abraão diz: Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. Isaac diz: pai, aqui está a lenha, está eu e o senhor, está o cutelo, mas onde está o cordeiro, pai, para o sacrifício? E Abraão, um homem de fé, teve suas falhas também, como todo ser humano tem, só Jesus que não teve. E disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Aí chega lá, está o cordeiro, pega o cordeiro, imola ali, sacrifica, oferece, adora, e desce com Isaac. Lá estavam os dois moços no pé do monte esperando, e aí voltaram mais 3 dias até as suas tendas. Irmãos, isso é Deus. Agora Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora eu quero dizer uma coisa também, irmãos. Deus, Ele pede de nós alguma coisa. Deus, Ele pede de mim e de você um sacrifício. Ele pede de mim e de você uma oferta. Esta oferta, ela precisa ser sacrificada. Esta oferta tem um valor. Esta oferta tem um preço. Aleluia. Quando Davi manda Joabe numerar o povo de Israel, Deus se irou, ficou irado. E numa noite foi morto milhares de soldados israelenses. De manhã cedo Davi levanta e vê aquela mortandade. Aí o profeta vem, traz a mensagem para ele. Aí Davi pede misericórdia, dizendo: Senhor, foi eu que pequei, não estas ovelhas, tem misericórdia. Aí o profeta manda a mensagem e Davi vai sacrificar. Quando Davi vai chegando ali, em Araúna, na eira de Araúna, é isso, né? Aquele homem sai ao encontro de Davi: Davi, você veio sacrificar, eu quero te dar a lenha, eu quero te dar a lenha, e eu quero te dar os bois para o sacrifício, não vai lhe custar nada. Vocês sabem o que Davi disse? Eu não quero nada de graça. Eu quero pagar o preço do ouro. Eu quero pagar o preço que vale. Porque jamais ofereceria para o meu Deus um sacrifício que não me tem custo. Um sacrifício barato. Um sacrifício que não me custe nada. Eu quero pagar o preço que vale. Porque eu quero oferecer algo para Deus de valor. A atitude de Davi foi como a oferta de Abel perante Deus, que subiu às narinas do Senhor. E que Deus recebe o seu sacrifício e se agrada de Abel. Que oferta de Davi. Irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi errou também. Davi fez um monte de... Eu ia falar aqui, mas aqui altar não vou falar. Fez um monte de coisinhas erradas. Mas ele era homem segundo o coração de Deus. Ele era apaixonado por Deus. Seu coração era dilatado por Deus. Ele era amante de Deus. Ele era amante da lei, amante da palavra. Ele saltava, ele dançava, ele gritava, ele confiava. Davi fazia tudo por Deus. O seu coração era dilatado por ele o tempo inteiro. E Deus honra este homem até na sua velhice. Xaramandagassúbria. E nos seus últimos dias, ele faz a sua oração dizendo: Senhor, quando eu estiver já um pouco mais velho, porque eu já estou velho, e com os meus cabelos brancos, mas não me desampare, ó Deus, me conserva ainda, para me anunciar a tua lei aos vindouros, e a tua palavra, os teus feitos, a esta geração que está vindo. Olha o sentimento do rei.
Olha o sentimento de Davi. Aleluia, homem segundo o coração de Deus. E meus irmãos, Jesus menciona tudo isso no Novo Testamento. O escritor aos Hebreus menciona, fala de Moisés, fala da fé, como vendo o invisível, recusou tudo, deixou tudo. Jesus falando disso, olha, vamos buscar primeiro o reino, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, o Senhor acrescenta. E para finalizar, o 21 de João que nós lemos, 3 e 6, Pedro disse, eu vou pescar. E os demais discípulos disseram, nós vamos também contigo. Jesus tinha sido sepultado, tinha sido morto, sepultado. Eles estavam já meio arredio. Aí Jesus morreu, bom, agora vamos voltar à profissão, vamos pescar, nós vamos contigo. Aí foram. Pescaram a noite inteira, eles já estavam na carne, na velha natureza, olhando para trás, vamos voltar à nossa profissão, vamos pescar, Jesus morreu, acabou-se, foi tudo de água abaixo. E aí eles vão à noite, eles pescaram, pegam o barco e pescam a noite inteira, e não pegam nada. E de manhã cedo, pelo clarear do dia, aparece na praia andando um homem. Eles estavam assim alguns metros para dentro da orla do mar. E Jesus brada, filhos, tende alguma coisa a comer. O dia estava turvo. Não tinha clareado ainda inteiramente. Eles não conheceram que era Jesus que estava ali. Jesus já tinha saído do túmulo naquela manhã de domingo. E ele foi lá na praia, porque aqueles que estavam lá meio desviados, foi os primeiros que ele começou a chamar nas margens do mar da Galileia. Meio desviado, meio arredio, Jesus ressuscita, sai do túmulo, se encontra com as mulheres, e Jesus corre lá na praia onde estavam eles. Não apanhamos nada. Eles estavam na carne, estavam no homem, estavam meio desviado, estavam neles, estavam na razão. Faz uma aguinha para mim. Aí aquele homem diz assim, ó, lançando a rede no lado esquerdo, tudo errado, tudo errado. A fé já tinha. Aí ele disse, lançai a rede ao lado direito do barco. Aí eles lançam a rede no lado direito. Mas tinha alguém lá, irmão. Tinha alguém lá e chega para Pedro. Essa voz aí eu conheço. Esse homem aí é Jesus. Esse homem aí é o Senhor. Aí foi quando Pedro, que estava nu, se lança nas águas, pula dentro do mar. Mas eles começaram a puxar a rede. Mas a rede não queria romper, porque estava já cheia de 150 grandes peixes. Aí puxaram com muito custo. Chegaram à areia. Quando eles chegaram na areia, ali já tinha brasa. Ali já tinha 2 peixes assados na brasa. Aí Jesus manda trazer mais daquela nova remessa que foi pego ali. E assa também, e convida eles para tomar um café. Ou para jantar, né? Porque eles foram à noite, passaram a noite inteira, não pegaram nada. Então, era de manhã, mas para mim já não era café, era janta ainda.
Alguém disse que Jesus tomou um café com eles na praia porque era de manhã cedo. Mas eu creio que aquilo ali era a janta, que já estava atrasada. Aí Jesus banqueteia com eles lá. Mas uma coisa, irmão, sem Deus, sem a direção divina, sem a graça, eles lançando a rede no lado esquerdo, pescaram a noite inteira e não apanharam nada, não pegaram nada. E Jesus aparece de manhã cedo, lança no lado direito, veio 153 grandes peixes. Aqui, irmão, traz-nos uma lição muito grande. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus nós apanhamos. Trabalhamos muito e rendemos pouco. Lutamos muito e não fazemos nada. Sem Jesus não dá. Tudo nós dependemos da pessoa bendita de Jesus e do Espírito Santo que está conosco para sermos bem-sucedidos, prósperos, vitoriosos, participando de milagres da parte de Deus que o Senhor tem preparado. Aquele que em vós começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar até o fim. Você foi chamado, Jesus te chamou. Você é propriedade de Deus, você é filho de Deus, é filha de Deus. Direciona a sua fé nele, tende fé em Deus. Creia nele, confia nele, convida a ele. Seja um pouco fanático, não larga dele, conversa com ele. Na mensagem de terça-feira à noite, eu falei sobre a palavra inspirada por Deus, toda ela. E bem-aventurado o varão que na sua lei medita de dia e de noite. Às vezes você não está lendo lá no serviço, lá no volante do carro, mas você pode estar meditando a palavra na mente, a palavra no coração. Jesus é a palavra, Ele está na palavra, a palavra é vida. Ficamos de pé, mas eu vou encerrar. Eu estou com vontade de pregar hoje. Não é todo dia que o céu se abre assim. E olha, eu corri hoje o dia inteiro, atendi gente o dia todo, vim correndo. Jesus, tem misericórdia de mim, me dá a palavra, me dá a Bíblia, Jesus. Não fui vadio e nem preguiçoso, foi corrido, tu sabe. Mas Jesus dá. Aí vem a revelação, e quando vem a revelação, você pode pregar 3 horas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas Ele vai acrescentar. Aí alguém pode dizer assim: pastor, mas o senhor está pregando esse negócio aí? Mas eu venho passando luta, eu venho passando um estreito, eu venho passando pela fornalha, pelo deserto, pelo fogo. Mas Jesus vem passando contigo, minha irmã. Jesus vem passando contigo, meu irmão. Até agora não faltou calçado, não faltou roupa. Jesus está mencionando no texto que Ele veste os lírios, Ele alimenta as aves, Ele cuida de você, porque você é propriedade de Deus. Você tem mais valor do que a ave. Você tem mais valor do que a flor que nasce, desabrocha de manhã, seca, se corta e lança no fogo. Deus cuida delas. Deus cuida de aves, Deus cuida de você. Deus não desiste de você, você é propriedade de Deus. Deus está no comando de todas as coisas. Nós precisamos ser crente, nós precisamos confiar, nós precisamos buscar mais. Nós não podemos retroceder na nossa fé, na nossa confiança, na nossa esperança, no Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh glória! Oh glória! Ali em Dayal, a delegacia lá tem 2 delegados. Um é desviado, tocava na banda. E o outro é amigo da igreja, não sai dos cultos. Enquanto está lá de mão levantada, Deus fala com ele, chora.
2 delegados. Um dia eu fui na delegacia, aí aquele desviado, eu chamo ele de irmão Romildo, doutor Romildo. Nós era muito bem atendido na delegacia lá. Nós tinha a porta aberta em tudo em Sara, promotoria, prefeitura, delegado, polícia, tudo. Nós era muito respeitado. Aí eu cheguei lá na delegacia para resolver um negócio lá. Aí o doutor Romildo disse, pastor Cirso, ele sabe, rapaz, tu é assembleiano que está fazendo uma pergunta dessa? Digo, vocês não estão como a Universal, não só pedindo dinheiro? Disse, não. Porque eles dizem que Deus abençoe, prospera. Digo, vocês sabem que o evangelho prospera o homem. Não precisa pedir. Deus dá. Evangelho é prosperidade. Quando a pessoa entra no evangelho e deixa o evangelho entrar nele, ele transforma, ele muda. Ele corta as amarras do diabo. O Espírito de luz, de Deus, de graça, entra na vida do homem, ele passa a ser diferente na vida da mulher, e o Evangelho prospera, porque Deus disse assim, Jesus falando, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, Ele vos acrescentarão. As demais coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescenta. O que é acrescentar? É prosperar, é aumentar, é multiplicar, é dar com abundância, é ter com abundância. O Evangelho faz isso. Só a porção de paz que o Evangelho nos traz, já não precisa de mais nada. Já dá para comer pirão com ovo, pirão com arroz, sardinha com ovo, sardinha com farinha, sardinha com pirão. Porque só esta alegria que o Evangelho proporciona à alma do ser humano já é uma riqueza incomparável, inexplicável. É coisa boa do céu. Irmãos, eu quero orar, falei que ia parar 9h10. O que é que está te molestando, te desafiando, te inquietando? Eu sei que nós somos assim, eu não estou aqui acusando ninguém, nós somos assim. Eu tenho dia que eu estou ansioso. Tem dia que eu vou para a minha baguinha lá e não era para ir. Era para ir para o joelho. Mas você está corrido, eu disse para Eliana, vou tomar uma baguinha hoje que está muito agitado. E estou muito pepino, muito problema, muito abacaxi. Nunca vi tanto. Não parece, né, irmão? Eu não conto problema para a igreja. Eu chego aqui no altar e eu conto palavra. Eu falo de Deus, eu falo de Bíblia, eu não falo de problema. Vocês não sabem dos problemas. Mas são problemas que tem dia que é de manhã à noite. Tem dia que às vezes eu chego à noite e estou assim, ó. Tanto me incomodar. Porque são muitos. Agora eu não posso estar aqui passando problema para a igreja. Vocês só oram por mim, deixa a carga nas minhas costas. Jesus não chama covarde, quando Ele chama, Ele prepara. Quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele chama, Ele dá graça. Aleluia. Bendito seja Deus. Tem mais alguém que quer oração? Vem à frente, vou orar por ti. Se você tem fé, se você crê, se você confia. E outra coisa, irmãos, seja crente. Porque quando você é crente, confia, está na palavra, você não precisa correr atrás de bênção, correr atrás de igreja. Uma época escorria muito em São Paulo atrás do Davi Miranda. O Davi Miranda era milagroso, né? De fato, Deus usava ele no milagre. É o dom dele. Ia muitos assembleanos em São Paulo para receber a bênção do Davi Miranda. E tinha muitos que voltavam e ia receber a cura lá no nosso cultinho lá, ó. Culto de oração, a gente ministrava um dia, Jesus curava lá, vinha de São Paulo doente. Irmãos, nós não podemos correr atrás de bênção. Quando nós estamos na palavra e a palavra está em nós, pedireis tudo e vos será feito. A bênção de Deus do céu, ela vai vir ao seu encontro, ela vai lá na sua casa, ela virá na sua vida. Você não pode correr atrás dela, que é antibíblico. É ela que vai correr atrás de você, da sua vida. Isso é bíblico. Isso é teológico.
Agora, você correr atrás de bênção, de repente vai vir uma desbênção na sua vida. De repente vai vir uma confusão. Porque às vezes você vai buscar uma bênção e você recebe uma profetada, que vai complicar a sua vida e vai fazer você tomar um caminho errado como aquele profeta. Aí o profeta velho profetizou e ele obedeceu o profeta velho e o leão comeu ele. Não pode correr atrás de bênção, a bênção tem que correr atrás de você, senão o leão vai te comer no caminho. Não faça isso, mas crê no teu Deus. Você é pequeno, é fraco, mas o teu Deus é forte. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa quando creste. Você é propriedade de Deus, você é templo do Espírito Santo. Deus está na sua vida. A bênção do trono, ela vai vir ao seu encontro, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, na sua geração, na sua vida. Oh, glória! Os irmãos estendem as mãos para cá e reclinem a cabeça e ore comigo. Meu Deus, tenho falado a Tua palavra nesta noite, Senhor. Aqui estão os Teus filhos, a Tua igreja, os ouvintes que nos assistem pela Web TV Semear, Senhor, pela internet, onde eles estiverem. Neste momento, visita todos os ouvintes, todos que nos assistem, todos que nos ouvem. A igreja presente aqui esta noite, Senhor, estende as Tuas mãos sobre estas vidas. Nós somos portadores de bênção, somos propriedade de Deus. Entra com providência, Senhor, desativa e desarma os laços do diabo, a incredulidade, a descrença, a falta de fé. Enche os corações, Senhor, de esperança, de fé, de graça pelo Teu Espírito, para poder alcançar aquilo que está na Tua dispensa para as nossas vidas, esta dispensa inesgotável, abundância de bênçãos de Deus para a Tua igreja, para o Teu povo, Senhor. É a minha oração em favor de todos nesta noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor, amém.